diz o nosso calendário de advento que é dia de lermos uma história de Natal. Nós gostamos muito de livros e das histórias de Natal em particular, por isso decidimos partilhar convosco este momento. Hoje trazemos aqui uma história que também é nova para nós, que se chama Alumete. Foi escrita por Tommy Ungerer e é da editora Calandraca. Esta história é muito bonita e fala-nos sobre aqueles que são os verdadeiros valores do Natal. Não apenas aqueles que são o pedir brinquedos e o pedir prendas, mas aqueles sobre os quais nós devemos refletir e praticar todo o ano. Vamos lê-los juntos? Alumete. No verão e no inverno, na primavera e no outono, Alumete vestia-se de farrapos. Não tinha casa, não tinha pais. Alumete comia restos que encontrava nos caixotes do lixo, abrigava-se junto às soleiras das portas e dormia dentro dos carros abandonados. Lutava para ganhar a vida. Deambulava pela cidade a vender fósforos que ninguém comprava. Vejam aquela miúda, alguém dizia. Por que é que ela não vende flores? Aos isqueiros. Mas fósforos. Quem precisa de fósforos? O inverno instalou-se. O Natal chegou à cidade. As ruas enfeitaram-se com grinaldas. Os anjos de cartão pareciam quase reais no meio das pessoas que vendiam e compravam presentes. No ar ecoava música de órgão. Havia homens vestidos de Pai Natal, tocavam sinos. Protegida por casacos de peles e roupas de lã, demasiado feliz para reparar em Alumete, a multidão passava por ela a correr. Já era tarde e as ruas estavam vazias. Cansada, cheia de fome e com os pés gelados, Alumete parou em frente a uma pastelaria. Encostou o narizito ao vidro para imaginar o sabor dos bolos expostos na montra, mas não por muito tempo. Monsieur Lacroute saiu da loja e lançou-lhe uma enxurrada de insultos horríveis. Fora daqui, seu verme, a sujares a minha montra e a babar-te no meu passeio. Desaparece, monte de lixo, ou faço-te num oito com o meu rolo da massa. Aterrorizada, a pobre rapariga fugiu a correr e desapareceu na escuridão. Alumete parou junto de um prédio em construção. Com o último fósforo que tinha, acendeu uma fogueira. As chamas despertaram, vivas, luminosas e quentes. O calor soube-lhe bem. Mas não por muito tempo. De repente, uivos de sirenes quebraram o silêncio. Uma frota de carros de bombeiros avançou para o terreno. Alumete pôs-se em fuga outra vez e a sua sombra esguia dissolveu-se na noite. Quase a morrer de fome, Alumete não foi muito longe. As suas forças estavam a chegar ao fim. O seu corpo magro fraquejava, sem fôlego, a tremer, demasiado fraca até para andar. Alumete desmaiou no passeio. Oh não, pensou, será que isto é o fim? Por favor, deixa-me viver mais um pouco. Apenas o suficiente para provar um pouco do bolo, ou uma fatia de peru, ou um bocado de presunto. Oh, quem me dera que alguém me ouvisse. Por favor, que alguém me ouça. Bateu a meia-noite e os sinos dos campanários repicaram quando um relâmpago e um estrondo de trovões arrancaram a Alumete do seu torpor gelado. Instantes depois, caiu-lhe aos pés um enorme bolo de aniversário. Atordoada, começou a apanhar os pedaços do bolo do passeio e logo um bando de perus assados se precipitou do céu. Seguiu-se uma avalanche de presuntos. Caíram-lhe cobertores macios e uma colcha púrpura que se aconchegou aos ombros dela. Alguém a tinha escutado. Os desejos tornavam-se realidade. Uma fiada de salsichas enrolou-se em forma de anel, como se Alumete estivesse no centro do mundo. Um triciclo aterrou a seus pés. Depois tudo ficou tranquilo. Mas não por muito tempo. Viu-se o brilho de um segundo relâmpago e... BUM! A magia dos desejos recomeçou com uma nova energia.
tufos compactos de nuvens largaram a mais espantosa variedade de coisas que uma pessoa pode imaginar. Tudo o que Alumete desejara começou a chover do céu. O chão tremeu, os postes de iluminação balançaram com o impacto. O pasteleiro e a mulher ainda estavam acordados a contar o dinheiro. Alarmado pelo barulho do trovão e dos objetos a cair, Monsieur Lacroute espreitou através das persianas. Incroyable! Exclamou. Está a chover toda a espécie de coisas. Saíram a correr para a rua, verdes de ganância, desesperados por agarrar alguns daqueles bens preciosos. Mas caíram no meio de um dilúvio de materiais de casa de banho. Gritaram, mas foram rapidamente abafados por gotas gigantes de doce de morango. De madrugada, o céu mostrava-se limpo. Naquele momento, a pilha de objetos já ultrapassava os 11 metros de altura. Alumete veio à superfície sem um arranhão. Bem, foi um desejo e tanto! Exclamou. Então apareceu um carteiro a pedalar na bicicleta a toda a velocidade. As rodas derraparam numa poça de compota e ele caiu nos braços de um urso de peluche de tamanho real. Socorro! Não me mordas! Gritou o carteiro. É apenas um urso de peluche! Exclamou Alumete, ajudando o desgraçado a pôr-se em pé. Sacré-cœur! Deve ter escapado do jardim zoológico! Disse ele. Mas afinal, o que é que se passa aqui? Que vem a ser tudo isto? Tudo isto é meu, afirmou Alumete. Pedi um desejo e estas coisas caíram do céu a noite passada. É só isso. Não é só isso. E agora? O que lhes vais fazer? Voltá-las imediatamente, antes que se estraguem. Nesse caso, é melhor eu despachar-me e ir contar a toda a gente. Meu dito, meu feito. Escondidos nas sombras vieram os aleijados e os coxos, os que passavam fome e frio, os novos, os velhos, os sem emprego, os sem alegria, os doentes, os cegos e os loucos. Todos vieram dos seus bairros tristes e esquecidos, protegidos nas suas mansões, na sua comodidade, sentindo-se vulgares e egoístas, os ricos observavam aquela procissão sem fim. Este desfile de gente repugnante que se esqueceu a que lugar pertence é uma vergonha para a reputação da nossa cidade, gritou o Presidente da Câmara. Sem demora, convocou uma reunião com os membros mais velhos do Conselho e todos se juntaram para tomar medidas. Uma delegação, chefiada pelo Presidente, iria investigar o cenário dos distúrbios. Alertou-se a polícia de intervenção e o exército foi convocado dos quartéis. Enquanto isso, o pasteleiro e a mulher, cobertos de nódoas negras, foram ter com Alumete e caíram de joelhos à frente dela. Pequenita, sejas tu quem fores, perdoa-nos. Fomos cruéis, mas deixa-nos reparar o mal que te fizemos e oferecer-te a nossa ajuda. Alumete sorriu e disse, ajuda é mesmo que eu preciso. Juntos, organizaram a multidão em pacientes filas de espera e arrumaram as coisas no armazém que ficava ali perto e que pertencia a Monsieur Lacroute. Quando descobriu que na origem de toda aquela agitação estava uma menina pálida, o Presidente da Câmara ficou estarrecido. Uma criança era capaz de repartir uma infinidade de bens pela multidão bem comportada. O Presidente sentiu-se humilhado. O exército sentiu-se inútil. Para defender a sua popularidade, o Presidente trepou por uma pilha de coisas e quis fazer um discurso. Ninguém se interessou e, ao fim de algum tempo, ele calou-se. Naquele momento, já outros voluntários se tinham juntado à multidão. Algumas pessoas ricas tiveram vontade de doar alguns dos seus bens. Em vez de diminuir, a pilha aumentava. Tal como o número de pessoas que chegavam dos sítios mais longínquos, porque as boas notícias correm depressa. E mais depressa correram quando os jornais e as revistas pegaram na história e espalharam como manteiga numa torrada quente. Tiraram-se fotografias, escreveram-se artigos. No entanto, ninguém encontrava uma explicação convincente. Um milagre? Talvez.
uma cornucópia voadora que despejava o seu conteúdo de 1000 em 1000 anos. Possivelmente, algumas pessoas afirmam tê-la visto. Um truque encenado pelo Presidente da Câmara a fim de obter votos. Podia ser. A maioria das crianças achou que era o Pai Natal, o verdadeiro Pai Natal. E quanto à Alumete? Ela não estava interessada em explicações. Tudo o que importa, diria ela, é o bem que resultou de tudo isto. O armazém do pasteleiro transformou-se numa colmeia de boa vontade. Cresceu e continuou a crescer. Chegaram contributos de todo o mundo e enviou-se ajuda para todos os destinos. Em qualquer lugar onde houvesse fome, incêndios, inundações ou guerra, lá estavam os voluntários da Alumete a dar o seu melhor. Nunca mais se repetiu uma tempestade como aquela. De qualquer modo, a Alumete não voltou a formular mais nenhum desejo. Agora que era presidente da Fundação Mundial da Luz Sem Fósforos, era muitíssimo feliz e não pedia mais nada. Porém, nos dias de temporal, quando a maior parte das pessoas procura abrigar-se, ela corre para o terraço e diz adeus aos tufos de nuvens negras que rebolam nos céus. Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. E fim! Espero que tenham gostado.